Começa aqui o programa Ministério Público em Ação, levando até você informações e notícias sobre direitos e cidadania. Nesta edição, falaremos sobre um assunto muito importante: o abuso sexual de crianças e adolescentes. O promotor de justiça Sidney Fiore Júnior comenta sobre a atuação do Ministério Público no combate ao abuso sexual infantil no ambiente virtual. E mais, o promotor de justiça Luiz Antônio Francisco Pinto fala sobre o trabalho do Ministério Público na defesa dos direitos do cidadão no acesso aos serviços de saúde. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a TV Assembleia. Certidão MPTO, mais um serviço do Ministério Público do Tocantins a um clique do cidadão. Agora ficou muito mais fácil ter acesso às certidões do Ministério Público do Tocantins. Basta acessar o site, clicar em Emissão de Certidão, solicitar certidão e escolher entre pessoa física ou jurídica. A partir da solicitação online, o documento estará disponível em até 15 dias. As certidões apontam se existem ou não investigações do Ministério Público do Tocantins envolvendo seu nome. Para emitir o documento, a instituição consulta procedimentos em trâmite nas promotorias e procuradorias de justiça, exceto procedimentos sigilosos. Certidão MPTO. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. No quadro MP Entrevista, temos uma conversa com o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância, Juventude e Educação do Ministério Público do Tocantins, promotor de justiça Sidney Fiore Júnior. Ele fala sobre a campanha relativa ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que este ano destaca os riscos de abusos no ambiente virtual. Quem conduz a entrevista é a promotora de justiça Isabelle Rocha Valença Figueiredo. Acompanhe. Diversos órgãos e instituições públicas, incluindo o Ministério Público, estão promovendo uma campanha de alerta sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes no ambiente virtual. Vamos conversar sobre esse assunto com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, Sidney Fiore Júnior. Seja bem-vindo, doutor Sidney. Muito obrigado pelo convite. Doutor Sidney, para começar a nossa conversa, a gente sabe que o abusador ele age pela internet, muitas vezes induzindo a criança ou adolescente a produzir fotos e vídeos de cunho sexual. Mas existem outras formas de agir? Então, uma grande preocupação hoje são os jogos online. A pessoa que se utiliza dessa plataforma, desses jogos, para colocar um nome falso, uma idade falsa, muitas vezes o gênero falso. Coloca lá, ele é homem, mas ele coloca que ele é uma menina de 11 anos de idade, para com isso conseguir a confiança, né, de outras garotas ou garotos, né, vai depender muito da situação, vai jogar ali o joguinho e vai começar a criar a confiança, né, e de um universo ali online, daqui a pouco está marcando um encontro, a criança vai dizer onde é que estuda, o horário, onde é que mora, e com isso ele, né, ganhou confiança, aos poucos ele consegue um encontro presencial. E aí, né, claro que muitas coisas ruins podem acontecer. É uma vulnerabilidade, então, em todos os âmbitos, não é uma coisa direcionada para redes sociais exclusivamente? Não, o universo hoje online de jogos, né, é um problema muito sério. Outra grande crítica, né, um grande alerta que tem que ser feito aos pais hoje em dia também, diz respeito a TikTok, YouTube, os youtubers mirins. Né, existe uma grande monetização, às vezes, dos próprios pais, com relação aos seus filhos, crianças e adolescentes, que hoje são grandes profissionais mirins, que ganham muito dinheiro na rede social, né, com a exposição do seu corpo e muitas vezes da arte, né, tem algum tipo de, uma grande qualidade, sabe cantar, sabe dançar,
mas muitas vezes os pais ou percebem ou não percebem e estão colocando seus filhos, né, estão correndo risco mesmo, né, principalmente meninas, com danças. Que tipo de dança é essa? Que tipo de roupa que ela está usando? Né? E isso, claro, que pode ter uma certa erotização, principalmente para quem é um psicopata, para quem tem um problema mesmo, né, nesse de cunho sexual, que vai usar aquela imagem, aquele vídeo, vai jogar aquela imagem, aquele vídeo num outro, né, na Deep Web, para um grupo de pessoas que vão se utilizar daquele vídeo, daquela foto, para outros fins. E essas práticas configuram crime? Tem punição? Como é essa punição? Quais são as instituições que os pais, por exemplo, podem levar essa informação, trazer a notícia de uma situação como essa? Então, é claro que gravar, fotografar, vender, compartilhar fotos, vídeos que tenham algum tipo de conotação sexual envolvendo criança e adolescente é crime, está tipificado, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, o Estatuto da Criança, ele tem um parágrafo lá no artigo dizendo que, inclusive, as cenas não precisam ser reais, podem ser, inclusive, simuladas. Né? Então, tudo isso configura crime. Nós temos, no Ministério Público Brasileiro, alguns órgãos de excelência, né, para poder apurar esse tipo de crime, né, que é no MP da Bahia, no Ministério de São Paulo, né, existem alguns ministérios públicos que se especializaram muito nesse tipo de crime, porque é uma investigação muito complexa, né, que envolve muitas vezes a Deep Web e tem que ter uma expertise. Além disso, nós temos várias plataformas, várias instituições, como a SaferNet, né, o próprio Disque 100, acho que é o mais conhecido, né, o mais básico, né, no sentido de que qualquer pessoa, né, que estiver assistindo agora e souber de algum vídeo de que tem alguma conotação sexual com criança, tem que denunciar, para que nós possamos derrubar esse vídeo. Né? Nós temos que conseguir impedir a circulação desse vídeo. Então, nós contamos com o apoio das pessoas. Né? Essa SaferNet, eu estava lendo esses dias atrás, que só nos 4 primeiros meses de 2021, de janeiro a abril, ela conseguiu derrubar mais de 100 mil sites envolvendo imagens, ou vídeo, ou foto, envolvendo criança e adolescente em ato sexual, ou pelo menos que fosse algum tipo de jogo de cena ali envolvendo criança e adolescente. Sim, então é importante que ela noticie a polícia ou ao próprio Ministério Público, os pais noticiem. Exatamente, noticie ao Conselho Tutelar, à polícia, ao Ministério Público, né, às autoridades de maneira geral, para que as autoridades possam investigar, né, e, se possível, derrubar isso, né, para que isso pare de circular. A circulação desse tipo de vídeo, é claro que pode trazer um problema sério para principalmente adolescente, né? Hoje em dia a gente vê muita automutilação, ideação suicida. Então aquela garota de, sei lá, 10, 11 anos, 12 anos, que de repente todas as crianças estão sabendo ali que ela tem um vídeo dela na internet. Como que ela fica na escola, na comunidade, perante a própria família? E voltando agora, doutor Sidney, nós temos uma pergunta do telespectador que eu queria muito que o senhor respondesse. Ok. Alguns pais supõem que utilizar filtros de segurança nos computadores e celulares é suficiente para garantir a integridade dos seus filhos, mas esquecem de dialogar, alertar e orientar sobre como a criança deve se comportar no uso da internet. Também deixam de estar atentos a mudanças de comportamento que indicam que o abuso sexual ocorreu ou está acontecendo. Qual a orientação o senhor daria a estes pais? É uma ótima pergunta, né? Isso tem a ver com educação, né? Então, é a história de os pais, muitas vezes, eles têm uma certa dificuldade de conversar esse tipo de assunto com os filhos, né? Como também nós tivemos com os nossos pais, e os nossos pais com seus pais e por aí vai. Não é fácil tratar desse tema, mas é importante, é necessário, para que os seus filhos, né, eles possam estar preparados para o momento que isso acontecer, porque muito provavelmente vai acontecer em algum momento da vida, né, uma situação como essa, em que um abusador, ou pela internet, ou até presencialmente, vai tentar fazer alguma coisa com a criança, com o adolescente. Então é importante que eles tenham essa noção, né, de que isso existe, de que isso acontece, e acontece muito, muito. Sim. Existe um dado que diz que por hora, no Brasil, em média, acontecem 4 estupros de vulnerável, por hora. Nossa. Então, existe um movimento feminista muito grande no Brasil, né? Só que hoje o estupro de vulnerável é muito maior do que o estupro de mulheres adultas. Né? Então esse tipo de assunto tem que ser tratado em casa, né? Nesse nível mesmo de educação básica. Né? Filtros, controle de tela, tudo isso é importante? É importante.
Você tem que olhar o que o seu filho consome na internet, você tem que olhar isso. Só que isso, em algum momento você vai falhar. Ninguém é um robô eletrônico para olhar o tempo todo e verificar tudo isso. Então, se você tiver mais assim, condições de ter esse diálogo franco e aberto com seus filhos, para que no momento que acontecer isso com eles, estejam preparados e saibam eles se defender, é muito melhor. É um preparo também dos pais para lidar com essas situações, não é? Dos pais também, né? E aí vem aquela história, né? Como que nós vamos nos preparar, né? Então, assim, a gente tem que estudar, tem que ouvir vídeos, né? Tem que procurar uma leitura, tem muitas palestras. Você hoje tem muitos conteúdos importantes, ferramentas interessantes, como eu já disse, da SaferNet e outras instituições, Ministério Público Brasileiro, vários MPs, como nós estamos fazendo nesse exato momento, né? Gravando vídeos, falando do assunto. O assunto tem que ser tratado, porque é um problema endêmico ou pandêmico, o estupro de vulnerável. Né? Então é algo que tem que ser tratado, tem que estar na pauta do dia e de todos os dias. E no Tocantins, doutor, como é a realidade do abuso de crianças e adolescentes no ambiente virtual? Olha, é um problema tão sério isso, assim, assim, no ambiente virtual especificamente, não há dados no Brasil. O problema não é do Tocantins, não há dados no Brasil. Olha só. Eu estava vendo o mapa, aquele mapa da violência, que é divulgado, né, o anuário da violência. Olha só que dificuldade que é isso. O crime de abuso, de estupro de vulnerável, ele foi tipificado no Código Penal em 2009. O estupro de vulnerável em 2009. O anuário da violência só foi colocar o estupro de vulnerável como um dos seus itens a serem estudados em 2019, 10 anos depois. Então, isso é estupro de vulnerável, não estou falando de ambiente virtual. Né? Então, assim, o Brasil ainda caminha muito lentamente em mapear dados, em termos de dados estatísticos. Isso é um problema não só do Ministério Público, né, mas do Poder Judiciário, das delegacias. Mas a gente sabe o que acontece. Né, a gente sabe que, infelizmente, principalmente adolescentes, né, crianças um pouco menos, mas é aquela namorada que manda uma foto, manda o famoso nude, né? Manda um nude pro namoradinho, manda um vídeo. E aí, com o rompimento desse relacionamento, o garoto, ou a garota também, né, usa aquele vídeo para constranger. Usa aquele vídeo muitas vezes para colocar em rede social. O senhor estava falando sobre o abuso sexual como um todo, não só no ambiente virtual. Recentemente se falava muito que esses abusos sexuais aconteciam normalmente por parentes da vítima. Isso ainda é uma realidade? Sim, ainda é uma realidade. Os dados mostram que mais de 90% dos abusos sexuais ocorrem intrafamiliar, né, dentro do ambiente familiar. Então pode ser pelo pai, padrasto, vô, tio, ou também mãe, vó, tia, né, mas muito mais, né, gênero masculino. Ainda é fruto da cultura machista, patriarcal, né, de uma história do Brasil aí. Então não é fácil de a gente romper esse paradigma. É por isso que há necessidade de políticas públicas, de muita conscientização, e isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante, muito interessante. Então, na Promotoria da Infância, nós recebemos diariamente, né, notícias de crianças e adolescentes se cortando, se mutilando, é diário isso. Eu não sonhava que os números fossem tão grandes. Isso é assustador. É assustador. São muitos casos de ideação suicida e tudo mais. Então, e isso a gente vê nos processos. Em que o promotor criminal está lá denunciando o abusador. Sim. E nós, na Promotoria da Infância, estamos fazendo essa parte de proteção da vítima, né, no sentido de aplicação de medida de proteção, ou pelo Conselho Tutelar, ou pelo juiz da infância. Se o abuso se deu por alguém da própria família, às vezes, a depender do contexto, ação de destituição do poder familiar, retirada desse abusador da casa, do ambiente familiar, afastamento do abusador. Se não for possível o afastamento do abusador, infelizmente, acolhimento daquela criança, daquela adolescente, num serviço de acolhimento. E, em último caso, formação de destituição mesmo, o próprio pai abusando sexualmente com a conivência da mãe, né, é destituir e tentar fazer a colocação dessa criança ou adolescente numa família substituta nas modalidades de guarda, tutela ou adoção. A gente está saindo de um momento de pandemia global e qual o impacto que teve nessa questão do abuso sexual a necessidade de isolamento dessas crianças no ambiente doméstico sem poderem frequentar sequer a escola?
Houve algum impacto nisso? Muito, o impacto foi muito grande. Semana passada eu estava participando de um evento específico sobre educação e a secretária estadual de educação estava exatamente mencionando a quantidade de jovens, né, que nas escolas começaram a manifestar esse tipo de problema, comunicando que foram abusados sexualmente nesse período em que as escolas estavam fechadas, só com estudo remoto. Então, e nesse momento eles não tinham para quem denunciar, porque estavam dentro de casa, com o abusador dentro de casa. Não tinha um atendimento, não tinha onde falar. A escola é sim um ponto de apoio, é um ponto importante em que eles criam esse vínculo com o professor, quando é menorzinho com a tia, né, em que eles têm essa coragem, têm essa forma mais fácil de falar, de revelar o crime que ele está sofrendo. Com a escola fechada, tudo isso acabou. Agora, com o retorno da aula presencial, tudo isso vem à tona. O que estava represado, não tinha para quem contar, estão contando agora. Esses dias mostrou em nível nacional um monte de jovens lá caídos numa crise de ansiedade coletiva. Nunca ninguém tinha visto isso. Talvez seja um caso inédito na história da humanidade. E como eu estava dizendo, esses casos de automutilação, de ideação suicida, crescendo de maneira exponencial como ninguém viu antes. Então, aquela necessidade importante de nós promotores atuarmos nas nossas comarcas. Como que está o atendimento de saúde mental nas nossas comarcas? Existe uma lei nacional, uma lei federal muito recente, que determinou a constituição de equipes técnicas nas escolas. Hoje é obrigatório. A escola tem que ter o professor, mas tem que ter também o assistente social ou o psicólogo. Pensando exatamente nisso. Nesse retorno e nesse acolhimento, né? E não só o acolhimento, né? Acolheu, tem ali um problema a ser tratado, outro próprio tratamento. Né? Ou por essa equipe, ou pelo menos que essa equipe possa fazer a contra-referência para as equipes, né, do município, do estado. Perfeito. Doutor Sidney, muito obrigada. Foi um aprendizado, tenho certeza que não só para mim, mas para todos que nos acompanharam. Volte mais vezes, esse é um tema que, apesar de difícil de gerar uma comoção real, é um tema que a gente precisa discutir, a gente precisa tratar com a sociedade. Eu que agradeço, muito obrigado. E lembrando, se seus direitos foram violados, procure o Ministério Público na sua comarca ou pelos canais de atendimento. O Ministério Público do Tocantins possui um núcleo especializado no atendimento de vítimas de crimes e atos infracionais violentos. No NAVIT, a vítima e seus familiares recebem atendimento e são direcionados à equipe multidisciplinar formada por profissionais de psicologia, assistência social e do direito. O objetivo do NAVIT é amparar e auxiliar as vítimas na busca dos seus direitos. Quando necessário, o núcleo providencia ainda a inclusão em programas de proteção. NAVIT, Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos. Mais um serviço do Ministério Público do Tocantins na defesa dos seus direitos. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. Você sabe como o Ministério Público atua para garantir o direito de acesso aos serviços de saúde? O promotor de justiça Luiz Antônio Francisco Pinto conta pra gente. O usuário do serviço público tem alguma dificuldade de atendimento no serviço público de saúde, seja UBS, UPA, hospital, ele pode ter dificuldade de várias ordens, seja uma cirurgia, uma consulta, medicamento, ele deve procurar o Ministério Público para procurar resolver o problema dele, mas isso pode ensejar não só uma ação em relação a ele, em prol dele, mas uma ação em relação a todos os outros usuários que porventura estejam nessa mesma situação. Por exemplo, a pessoa procura a farmácia básica do município para ter um determinado medicamento para pressão. Pressão alta, ele precisa desse medicamento, não tem condições de comprar e procura o serviço público. Não teve atendimento, ele pode procurar o Ministério Público vai procurar meios extrajudiciais e, se necessário for judicial, para atendê-lo. Todavia, o Ministério Público não vai buscar somente o caso dele, vai buscar entender o porquê de estar faltando aquele medicamento naquela farmácia básica e procurar junto à gestão, nesse caso municipal, uma solução para que aquele medicamento não tenha mais falta. E isso a gente aplica esse raciocínio para cirurgias. Por que está tendo fila de cirurgia? Vamos tentar resolver de forma com que as mais urgentes tenham a sua prioridade, mas de forma que todos sejam atendidos.
O Ministério Público possui promotorias de justiça em todas as comarcas, para que o cidadão de qualquer região possa contar com seus serviços. Hoje você acompanha o andamento das obras da nova sede das promotorias de justiça de Gurupi, que deve ser inaugurada no segundo semestre de 2022. Em breve, a sede do Ministério Público do Tocantins, em Gurupi, estará em novo endereço. As obras das promotorias de justiça estão em ritmo acelerado. Localizada no Parque Filó Moreira, a unidade do Ministério Público ficará ao lado de diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Facilidade de acesso para melhor atender a população. Municípios atendidos: Aliança, Cariri, Crixás, Dueré e Gurupi. Aqui tem Ministério Público. Chegamos ao fim de mais um programa Ministério Público em Ação. Agradecemos a sua companhia. Siga o Ministério Público do Tocantins nas redes sociais. Até a próxima!